Oi! Hoje eu quero compartilhar com vocês livros que eu li por causa do hype, livros porque tava todo mundo falando, eu fiquei com vontade de ler também, mas infelizmente no final das contas eu não gostei. Hype é uma coisa um pouco perigosa pra mim, às vezes dá muito certo, e às vezes não dá nem um pouco certo, e daí eu fico com medo de falar do livro, medo de ser macetado, medo de ser cancelado. Mas eu também, apesar de eu gostar de ler as minhas próprias coisas, né, vocês sabem que eu sou bastante de lua, às vezes eu tô na louca de ler só numa coisa tipo específica, por exemplo, romance, tem época que eu não quero ver romance na minha frente, tem época que eu só quero ler ficção científica, só fantasia, então isso varia bastante pra mim, varia, adoro que fala varia. Mas eu também sou um ser humano, entendeu? Eu também tenho vontade de ler os livros que estão populares, livros que tá todo mundo falando, porque eu fico curioso pra saber qual é daquele livro, né? Afinal, tá todo mundo falando sobre ele, alguma coisa deve ter. E às vezes funciona, às vezes não. Então eu quero compartilhar dessa vez os livros que não funcionaram. Se vocês gostarem desse vídeo, já comenta aqui que eu faço também uma parte 2 aí com os livros que eu li pelo hype, mas que eu gostei, tá bom? Já vamos começar com um que ele fez um hypezinho, mas agora eu acho que ele tá meio apagadinho, talvez meio esquecido, não sei. Eu não vi mais ele nas redes sociais, mas pode ser que ele esteja hypado, que é O Garoto do Cemitério. Esse livro foi uma leitura conjunta que eu fiz junto com os membros aqui do canal, com os apoiadores, né? E a grande maioria gostou dele. É um livro que realmente todo mundo que eu só vi falar coisas boas, né? E elogiar esse livro. Infelizmente pra mim não rolou. Eu acho que foi mais uma questão de expectativa ou questão de público-alvo mesmo. No caso, eu não ser o público desse livro. Mas ele é um livro que já esperava que fosse um jovem adulto. Então eu já fui com essa mentalidade. Mas eu acho que ele acabou sendo um livro até muito mais middle grade, infanto-juvenil, do que jovem adulto. Então apesar dele ter um universo muito bacana, uma cultura diferente, assim, que ele apresenta os espíritos dos mortos e proteger os vivos e rituais e amuletos e essas coisas eu gosto bastante. Só que esses elementos eles quase não aparecem na história. Eu acho que eles foram um pouquinho mal aproveitados e a história acabou sendo uma coisa muito mais aventurinha da Disney Sessão da Tarde, assim, sabe? Uma coisa meio jornada de animação infantil, só que sem muita profundidade. Eu achei um pouco genérico, então eu achei os personagens genéricos, não consegui me conectar com nenhum deles, mas eu acho que realmente o que mais pegou pra mim foi essa coisa unidimensional do livro. Eu lembro que eu tava lendo assim, tipo, me arrastando, sabe? Lendo, empurrando com a barriga mesmo. Infelizmente não rolou, queria muito ter gostado desse livro, que tava todo mundo falando bem, né? Tinha escolhido ele pra uma leitura conjunta, mas não deu certo. Agora vamos entrar num território mais perigoso. Livros populares lá na rede da dancinha, aqueles livros com uma fanbase mais apaixonada, né? Mas lembra que essa aqui é minha opinião, tá, gente? Pelo amor de Deus, não me massacrem nesse vídeo. Em seguida a gente tem, então, A Canção de Aquiles. É da Madeline Miller, acho que esse é o nome da autora. Esse livro, eu tinha tentado ler ele uma vez, eu abandonei, daí eu tentei ler ele de novo, e daí eu me arrastei muito pra terminar esse livro. E assim, eu sou muito apaixonado por recontos e histórias que se baseiam em mitologia grega. Gosto bastante, tem vários livros aí que eu super recomendo, inclusive dá pra fazer um vídeo inteiro recomendando livros nessa temática que eu realmente leio bastante. Descobri agora que eu gosto de mitologia nórdica também através do Coração da Bruxa, né, que é um livro incrível. E então eu tava muito empolgado pra ler esse livro. Só que eu acho que pra mim não funcionou o estilo de escrita, eu não consegui me conectar com a forma que a história foi contada. Eu achei, ela tem sim esse aspecto mais teatral, esse aspecto mais pomposo, né, aquela coisa meio dramática, não sei o que, de certa forma combina bastante com o estilo grego, né, e combina bastante com o que é a proposta. Então assim, não tenho o que dizer que esse livro faz o que ele se propõe de forma ruim. Não, ele faz de forma excelente, só que pra mim não funcionou porque realmente não é um estilo que eu gosto de ler. Então eu tava muito empolgado com a história dos personagens, porque eu tava realmente querendo saber o que ia acontecer com eles ali, só que o jeito que tava sendo contada a história eu tava muito me arrastando na leitura, eu tava achando muito entediante e um pouquinho repetitivo também, porque fica acontecendo meio que a mesma coisa várias vezes. Acabei não curtindo, fiquei bastante decepcionado com essa leitura. O próximo é Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Esse não é um livro que eu detestei, tá? Ele é um livro que eu dei 3,5, se não me engano, tava na média ali. E eu acho que também foi questão de expectativa e, na verdade, uma questão de eu não conhecer a autora, né? A Colleen Hoover, nunca tinha lido nada dela, esse foi o meu primeiro livro que eu li. Hoje eu já sei o que esperar, inclusive eu vou ler mais um livro dela nas próximas semanas, vem aí. Ainda não vou contar pra vocês qual é, porque vai ser pra um projetinho, pra um vídeo que eu tô fazendo. Então agora eu acho que eu já tô meio que sabendo o que esperar de Colleen Hoover, talvez eu goste mais do próximo livro que eu ler dela. Eu gostei muito da proposta, eu gostei muito da temática, eu amei as partes sobre o Atlas, né, que é a parte que todo mundo ama, afinal. E eu achei muito interessante o que ela quis fazer com a história dela, só que eu acho que a execução não foi muito boa. Eu senti que o texto da Colleen Hoover, assim, nesse livro, eu não li os outros pra poder dizer, mas nesse aqui eu achei o texto dela um pouco básico demais. Eu achei a escrita um pouco muito simples,
assim, e eu acho que o peso que ela queria que a história tivesse acabou não tendo e acabou ficando um pouco estranho, desconfortável. Eu não sei explicar. Eu lembro que, assim, eu tava gostando bastante das partes das cartas lá do passado, né? E quando eu tava no presente, quando a nossa protagonista tava se envolvendo com um rapaz, eu achava muito desconfortável a relação deles. E eu entendo que existe a problemática, que, enfim, não vou entrar em detalhes de spoilers da história, mas eu acho que ficou meio desengonçado, ficou meio estranho, hein? Algumas coisas acontecem de um momento pro outro, sabe? O cara já chega se jogando em cima dela e do nada ele tira uma foto dela, ele faz um quadro pra casar com a foto da menina. Acho que o livro faltou desenvolver um pouco mais, sabe? De um pouquinho mais de profundidade, de um pouquinho mais de páginas. Eu acho que é um livro, sim, que ele se beneficiaria se ele se estendesse mais, sabe? Se ele tivesse umas 500 páginas e ela fosse discorrendo mais, e, enfim, aprofundando mais no geral. Por isso que eu acho muito conflitante o É Assim Que Acaba pra mim, porque é uma proposta muito interessante, mas eu acho que faltou aprofundamento. Em seguida a gente tem Gótico Mexicano. Esse livro eu já tinha lido ele antes de chegar aqui pro Brasil, porque eu via muito falar lá fora. Eu acho que lá fora ele teve muito mais hype do que quando ele chegou pra cá. Eu sinto que a Darkseid, a Pob, meu Deus, ela não tem um segundo de paz. eu vejo que os livros da Darkseid não costumam hypar numa forma meio maluca, assim, de todo mundo lendo, né? Mas esse livro teve, sim, bastante burburinho lá fora, e eu li por causa disso, eu li porque era ficção científica, eu amo cultura mexicana também, então eu tava muito empolgado, muito interessante pra ver qual ia ser a abordagem da autora. E ele é um livro também com uma proposta bacana, que a execução talvez pra mim não funcionou. Ele tem uma grande parte da história, um grande momento ali, onde a nossa protagonista tá numa casa e vai acontecendo coisas do dia a dia. E essas coisas do dia a dia eu sinto que em certo momento acabou ficando um pouquinho enfadonha, acabou ficando um pouquinho entediante, e a história ela é bem devagar, ela é bem arrastada, então isso também ajudou com o fato de que eu queria chegar no final logo. Aí quando o final chegou, o final é uma coisa de louco, gente. É um conceito de ficção científica brisado assim, com umas coisas muito doidas que você jamais esperaria que aparecesse nesse livro. É tipo assim, da água pro vinho, você tá acompanhando um tipo de história, do nada ela vira outro tipo de história. E é um conceito que não foi a primeira vez que eu vi algo parecido, né? E é um conceito que eu gosto. Só que como eu não tava, não sei se é porque eu não tava esperando ele, mas eu acho que quando ele aconteceu foi uma coisa talvez distoante com o resto da história. Então a história tava lenta. Aí quando chegou no final aconteceu um monte de coisa maluca de sci-fi, de transcendência, sei o que. Meu Deus, o que tá acontecendo? Então, as coisas não casaram muito bem. E talvez seja um livro que, se eu reler, já sabendo o que esperar, eu goste mais, já tendo as minhas expectativas ali alinhadas, e eu quero muito ler outro livro dessa autora aqui. Já saíram vários outros lá fora que estão esperando, né? No momento que eu li, não funcionou. Comenta aqui embaixo se você já leu Gótico Mexicano, que eu sei que tem várias pessoas que, de fato, gostam bastante desse livro. É um livro que divide bastante opinião, sabe? Eu vejo muita gente falar mal e muita gente falar bem. Mas antes da gente continuar com esse vídeo, deixa eu dar só um recadinho rápido pra vocês. Eu quero apresentar, na verdade, fazer um convite pra vocês lerem junto comigo. Eu tenho um clube do livro oficial meu do Geeks Freaks que abriu agora em agosto. Você não precisa pagar nada pra participar, tá? É gratuito. Todo mundo pode participar. É aberto, é só você pegar o livro com a gente e ler e discutir. Eu amo fazer leituras conjuntas, a gente sempre faz nas maratonas, né? E as discussões são sempre bacanas, a gente acaba descobrindo muito mais coisas sobre o livro e tendo ideias novas, às vezes até mudando a nota. E eu sempre quis ter um clube do livro, gente, era meu sonho ser a Reese Witherspoon brasileira. De ter um clube do livro solidificado, sabe? Com escolhas bacanas e que todo mês a gente tivesse toda essa comoção ao redor de algum livro em específico. E também ter os mimosinhos, porque eu não consigo me sossegar, não consigo só escolher um livro pra ler, eu gosto de ter coisas extras. Então eu acabei estreando o Clube do GF agora em agosto. Pra você participar, é só você seguir lá no Instagram, Clube do GF, tá? Que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Já pega o seu celular agora no meio desse vídeo, aproveita que você já tá com o seu celular na mão, já vai lá e segue pra ficar por dentro. E como funciona? Você simplesmente entra lá, vê qual é o título escolhido desse mês, lê com a gente e vem discutir. A gente discute tanto pelo Telegram, tem um grupinho no Telegram onde tem as salinhas divididas por capítulos, então você pode ir lá na parte específica e comentar o que você tá achando do livro. Você não precisa falar necessariamente só a hora que você terminar. O pessoal sempre comenta ao longo da leitura, o que é muito bacana. E também a gente tem uma live no começo do mês pra discutir esse livro. Então, o livro de setembro tava sendo Os Quatro Ventos, da Kristin Hannah, que a live vai ser agora dia 1º de outubro, tá? Não aconteceu ainda no momento que esse vídeo tá indo ao ar. E Os Quatro Ventos tava todo mundo amando. Gente, o que eu ouvi de pessoa falar bem desse livro, eu fiquei muito feliz com essa escolha, porque deu muito certo. E agora, em outubro, já vou revelar pra vocês em primeira mão que a gente vai ler em conjunto o livro O Beijo do Rio, do Stefano Volpe. Esse é um livro nacional, ele é um livro de thriller, um suspense policial, que se passa em uma cidadezinha pequena. Então, o protagonista, ele é um jornalista negro, ele escreve pra uma seção investigativa de uma revista e ele vai pra essa cidadezinha pequena pra investigar uma coisa que rolou ali. Nessa cidadezinha tem elementos, assim, muito característicos, sabe? Tipo, grupos políticos e tem seitas religiosas, aquelas famílias
histórias de cidade pequena super fechadas, onde esconde muitos segredos, sabe? Então, esse jornalista ele vai chegar nessa cidade para tentar desvendar todos esses segredos. Vamos aproveitar agora em outubro, então, que é o mês do Halloween também, né? Por isso eu escolhi uma leitura que talvez seja um pouquinho mais sombria, né? Um negócio de thriller com seitas, com cidade pequena, eu amo. Fica o convite para todo mundo ler junto comigo. A discussão desse livro vai ser no dia 5 de novembro, às 19 aqui no canal. Então, dia 5, sempre no comecinho do mês, a primeira semana do mês, a gente discute o livro do mês anterior. Vocês têm todo outubro para ler, tem maior tempo, esse livro não é muito longo, e a gente discute no comecinho de novembro, beleza? Mas como eu sou eu e eu não consigo sossegar o rabo, eu fiz uma coisa extra, que são as carteirinhas do clube e os selinhos para vocês colarem nas capas dos livros. Então, como funciona? Eu vou deixar um link aqui para vocês, onde você, se você quiser, é opcional, tá? Participar do clube é gratuito, mas a carteirinha você pode adquirir. Então, eu vou deixar o link de onde vocês podem comprar aqui embaixo. O que você recebe nesse kit? Você recebe 2 carteirinhas, uma para esse ano, que já começa em agosto, né? Que foi a nossa primeira leitura. Tem setembro, outubro, novembro, dezembro. E você já recebe a carteirinha do ano que vem, que já tem de janeiro até dezembro, para vocês marcarem as leituras que vocês fizerem. Aqui, como vocês podem ver, em agosto foi a Estratégia do Charme. Eu dei 5 estrelas favoritado para esse livro, então eu já marquei aqui a minha nota. O de setembro, que é Os Quatro Ventos, eu ainda não li, então quando eu ler eu vou marcar ele aqui. Então é uma forma de você controlar suas leituras. Ele vem a cartelinha com os adesivos para você marcar sua nota, e ele também vem a cartelinha com os adesivos com os selinhos do Clube do GF, que você pode, se você quiser, colar na capa do seu livro para ele ficar tipo um clubinho da Reese mesmo. Uma dica, né? Se você não quiser colar na capa, você pode colar aqui dentro do livro também para marcar que ele foi um livro lido pro Clube do GF. Então eu criei essas coisas para ficar mais divertido de participar, para incentivar vocês a participarem todos os meses também, principalmente para você ter toda a sua cartelinha completa, né? Para você ir marcando todos os meses. Então esse kitzinho vem com esses 4 elementos, com as carteirinhas e com os adesivos. Você pode adquirir no link que tá aqui embaixo, tá bom? E vamos ler com a gente o Beijo do Rio, não deixa de participar. Vamos entrar então agora nos blocos do Dark Academia. Começando por A Sociedade de Atlas, que esse era um livro que nossa, esse partiu o coração, gente. Eu tava muito querendo gostar desse livro, tava muito empolgado pra ler ele. Até quando chegou, eu fiz um unboxing no Stories, eu tava tipo chacoalhando o livro, assim. Eu tava bastante também interessado em entrar nesse gênero do Dark Academia. E o Sociedade de Atlas, ele tem uma proposta interessante. Você sente que a autora, ela realmente se esforçou muito pra escrever essa história, e o trabalho dela tá, tipo, dá orgulho de ver, assim, o quanto ela se esforçou. Mas eu acho que a escrita dela ainda não tá polida o suficiente. Eu acho que faltou um pouco de edição, que o livro, em certos momentos, ele é muito arrastado, ele é muito cheio de informações que não acrescentam à história. E o que você quer saber, por exemplo, que ele tem um sistema de magia ali no meio, é algo que demora pra desenvolver, às vezes não desenvolve o suficiente. É um livro que poderia dar certo se ele tivesse um trabalho de edição melhor. O que dá pra entender, porque a autora, ela primeiro se autopublicou, né? Então, ela lançou essa história por conta e deu muito certo, viralizou, e enfim, todo mundo começou a ler. Então, ele foi direto daquilo que já estava para uma publicação oficial e direto para publicação pela editora, e chegou aqui pra gente no Brasil pela Intrínseca. Eu acho que num futuro eu gostaria de dar uma segunda chance para essa autora e ler coisas que talvez sejam um pouquinho mais mentoradas por um processo de edição ali, né? Por um processo de falar, corta isso daqui, muda um pouquinho isso daqui. Eu acho que faltou essas dicas assim pra autora. Eu queria muito ter gostado, eu tava muito assim disposto, mas realmente eu acho que o livro não entregou aquilo que eu esperava. Outra é a Nona Casa da Leigh Bardugo. Eu gosto muito da autora, mas também eu acho que foi um livro que acabou se desviando e seguindo por um caminho de uma investigação ali que não estava tão interessante assim. Uma investigação que muitas vezes ele vai para uns caminhos que também não vão acrescentar a investigação principal. Ele se perde bastante em subtramas ali, e você quer ver as coisas que a sinopse propõe para você e que a autora propõe para você, mas ela não vai para aquelas coisas, ela fica se perdendo em outras coisas secundárias. Eu achei que a história também se estendeu muito ali. A História Secreta da Dona Tart também é um livro no mesmo. Gente, eu juro pra vocês, eu tenho essa é a maior tristeza da minha vida. Como eu queria ter gostado de Dark Academia. Eu ainda vou encontrar um livro perfeito de Dark Academia que funcione pra mim. Esses infelizmente não foram, mas eu tô na busca, não desisti. A História Secreta, eu gostei do mistério, eu gostei dos personagens, eu gostei da ambientação, eu acho que ele também tinha tudo pra ser um livro favoritado meu, mas a autora, ela quis parecer culta, sabe? Tem alguns momentos em que parece que ela foi lá e escreveu uma frase simples, foi no Word e mudou pra deixar a frase mais complicada. E isso não é o livro inteiro
inteiro. Então não é muito coerente, sabe? Em alguns momentos o livro lê como YA e depois do nada ela começa a filosofar e falar bonito, e falar pomposo, e falar chique, falar difícil, assim, nossa, como eu sou cult. Aí do nada ela já muda o ritmo da história e já fica uma coisa mais investigativa, rapidinho, e uma coisa super facinha de ler, aí do nada ela fica difícil de novo. Eu sinto que rolou ali uma tentativa de ser uma coisa que a autora não é. Não li outros livros dela, não sei se segue nesse mesmo ritmo aí, mas eu acho que essa quebra ficou indo e vindo nesses estilos, pra mim, me tirava muito da história. A hora que eu tava aproveitando, nossa, tinha umas horas que eu tava amando o livro, amando demais, tava muito bom. Aí, do nada, começavam umas partes muito chatas, e filosofando, e falando não sei o que. E daí chegou, tipo assim, é um livro que parecia que não acabava nunca, em certo ponto, eu só queria que esse livro terminasse. E por último, que também o pessoal julga como Dark Academia, mas não sei se esse livro é um Dark Academia. E também é a grande decepção desse ano, o livro que eu esperava muito gostar também, infelizmente não rolou, é o Casa de Terra e Sangue, do Crescent City, o primeiro livro. Eu gosto bastante de Sarah J. Maas, né, pela série do Trono de Vidro. Eu sinto que a Sarah J. Maas, ela sabe fazer as coisas, sabe? Ela tem uma escrita boa, ela sabe construir personagem, ela sabe fazer eventos da história que fazem você ficar intrigado pra saber o que vai acontecer. Mas eu senti que nesse livro ela se perdeu, sabe? Ela foi mais tentando agradar um tipo de público específico e eu acho que ela acabou perdendo a identidade dela. Então, a escrita achei um pouco pobre, achei que tá bem inferior ao que a gente conhece da Sarah J. Maas. Até a Kotar, gente, que é um livro que, apesar de eu ter as minhas questões com ele, é um livro muito bem escrito, sabe? A escrita da Sarah J. Maas é boa. Tava uma escrita pobre, tava uma escrita rasa. Os personagens, a trama, né, o assassinato, as coisas que acontecem ali, eles levam 200, 300 páginas pra começar a pensar em andar, em acontecer alguma coisa na história. E nesse meio tempo ela se perde bastante em falando de peito, em falando de bunda, em falando de trans, em falando de droga. Eu sei que essas são temáticas que os jovens gostam de ler, né? Querendo ou não, é um pouco preocupante, inclusive, mas são temáticas que atraem ao público atual. Eu acho que ela foi muito tipo, nossa, eu quero fazer um livro que o Twitter vai gostar. Aí ela acabou fazendo Crescent City. E assim, eu não sou esse público, né? Eu não sou o leitor twitteiro. Então eu sinto que se ela voltasse pras origens dela, se ela voltasse pra aquela Sarah J. Maas de Trono de Vidro, esse livro teria funcionado muito melhor. E essa coisa também de ficar querendo escrever livro de 800 páginas, gente, pra quê? São livros que, assim, se você editar e tirar tudo que não tem importância na história e que poderia ser cortado, acaba com um livro de 200, 300 páginas. Então também, eu acho que isso é uma coisa muito forçada. Parece que é proposital o livro ser grande, o livro ter 800 páginas, pra depois as pessoas ficarem mó tempão lendo e falando dele, aqueles livros. Eu não sei qual que é o marketing por trás desses livros calhamaços gigantes de fantasia. Mas acontece. E pra mim não rolou, eu acabei abandonando até esse livro, nem terminei. E agora, pra gente encerrar, vamos pro bloco do romance, que são os livros mais recentes que eu já falei aqui no canal, no vídeo de romances. Eu acho que eu já falei de 2 deles. Primeiro é Uma Farsa de Amor na Espanha, que de todos os livros que eu li pra aquele vídeo do romance, esse foi o que eu menos gostei. Ele é um livro que eu achei a protagonista um pouquinho irritante. É um livro também que se estende demais. Eu acho que a protagonista ela fica muito presa na cabeça dela e ela fica pensando a mesma coisa 500 vezes. Então a gente tem uma narrativa onde ali na página 100 ainda não aconteceu nada e a protagonista só tá reclamando das mesmas coisas de novo, de novo, de novo, de novo. O par romântico também eu não consegui gostar dos personagens. Eu comecei a ficar irritado com ela, daí por aproximação também comecei a ficar irritado com o cara. Enfim, depois vocês vejam meu vídeo pra ter mais opinião aprofundada sobre esse livro, mas infelizmente não rolou. O Aconteceu Naquele Verão também é um livro que eu li pra esse vídeo, também é um livro bem popular. Esse, eu queria muito ter gostado, acho que até certo ponto eu tava me esforçando bastante pra gostar dele. Mas eu achei ele um livro um pouco cringe. Eu achei ele um livro um pouquinho estereotipado. Eu acho que os personagens são muito caricatos. A protagonista, ela é tipo aquela patricinha que vai morar na cidade pequena e ela não sabe fazer as coisas e ela é toda barbizinha, assim, sabe? Só que algumas falas e algumas coisas, algumas frases ali são muito bregas. Então essa breguice, ela se estende por grande parte do livro. Toda hora tem algum momento meio brega. E depois de ter lido tantos livros de romance, esse, assim, não se destacou perante aos outros que eu tava amando muito. Esse foi um dos mais fraquinhos também. E por último, pra gente encerrar, esse livro eu abandonei ele ano passado. Eu acho que eu nem cheguei não sei se eu cheguei a comentar aqui no canal aprofundadamente, não lembro, porque eu tava numa ressaca desgraçada. Talvez isso tenha ajudado também a eu não gostar. Mas é o People We Meet on Vacation, que esse livro, ele já foi anunciado pela editora Record, já tem título e capa, eu vou deixar aqui pra vocês. Não vou lembrar agora, mas eu já deixo a capa nacional aqui, que esse livro vai sair no Brasil, da Emily Henry, que é a mesma autora de Leitura de Verão, Book Lovers, que também, fiquei sabendo de coisas aí, hein? Vem aí. Esse livro vai sair no Brasil em um certo momento. A coisa da Emily Henry, eu gosto bastante que ela coloca elementos de personagens quebrados, personagens que têm um passado, que tem uma profundidade a mais do que somente um livro de
comédia romântica, né? Sempre tem questões um pouquinho mais pesadas rolando por trás. Mas eu acho que a Emily, ela não tá nem num nem no outro, sabe? Ela não tá totalmente no romance, ela também não tá totalmente no drama familiar. Ela faz uma mistura que fica no meio dessas duas coisas e acaba não sendo nada. Pra mim, toda vez que eu leio um livro dela, eu sempre acho mediano, eu sempre acho 3,5. Esse eu senti que eu tava gostando muito dos personagens, tava gostando muito da interação deles. Chegou um momento que eu simplesmente cansei, porque nada ia pra frente, tipo, nem o romance, nem os dramas, tava eles presos no mesmo lugar ali, só conversando. Aí só tava dentro daquela cabana e nada acontecia, eu comecei a ficar um pouco entediado. Então esse aí infelizmente não rolou. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje então, esses foram os livros que eu quis trazer pra vocês, livros muito populares, muito hypados, que infelizmente pra mim não deu certo, infelizmente não gostei. Lembrando, sempre faço esse recado aqui, né, quando a gente fala sobre livros que não gosta. O livro que não funcionou pra mim pode muito bem funcionar pra você, gosto é gosto. Eu não fico pregando aqui de tipo, nossa, esse livro é uma bosta, não leia, não sei o que. Eu sempre falo a minha opinião, mas eu recomendo que vocês leiam e tirem suas próprias conclusões. Se você leu algum desses livros e você gostou, ao contrário de mim, deixa aqui nos comentários, sabe? Tipo, conta pra mim o que te atraiu nesse livro, que fez você gostar. E eu fico muito feliz se vocês gostaram de algum dos livros que eu trouxe aqui também. É sempre bom ver vocês lendo e gostando das coisas, gente. Por mais que a gente faça o conteúdo apelativo, é muito legal ver as pessoas lendo e gostando e querendo falar sobre os livros que gostaram. E isso sempre me deixa muito feliz. Então deixa aqui nos comentários desses livros se você leu algum deles, se você gostou, ou se você concorda comigo também. Se você leu, não curtiu e se é pelos mesmos motivos ou não. Dá um joinha pra ajudar no engajamento desse vídeo. Se você quer apoiar esse canal, você pode se tornar um membro também. É uma forma de você me ajudar com um dinheirinho ali mensal, mas também você recebe muitas recompensas extras. Agora, inclusive, abriu uma nova recompensa onde você recebe um livro anotado por mim. São poucas vagas, então corre lá se você quer participar. Acho que só sobraram mais umas 2 ou 3 vagas pra você receber na sua casa um livro onde eu vou ler ele, vou anotar todinho, vou escrever, vou marcar, vou colar post-it e você vai receber esse livro completamente anotado, como se fosse um livro viajante do Geeks Freaks, tá bom? Na sua casa. Então, corre conhecer o meu programa de apoio. Claro que tem outras recompensas, tá? A gente tem um grupinho no WhatsApp, tem um marcador do canal, tem leitura conjunta todo mês. Assim eu consigo trabalhar com o YouTube e oferecer sempre essas coisas novas pra vocês, tá bom? Por enquanto eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!